Olá, eu sou Luana Pimentel e tô aqui mais um dia para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, curte, compartilha, para a palavra de Deus alcançar mais pessoas. E eu vim trazer uma reflexão aqui sobre por que muitas pessoas não prosperam, não alcançam os desejos do seu coração. Eu vim trazer uma reflexão sobre a vida de Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem uma vida que, gente, é de uma entrega sobrenatural a Cristo, né? Então, assim, ele se expôs a tudo, à morte, à fome, ao frio, a punições, né, chicotadas e tudo mais. Tudo para servir a Cristo. Então, ele abdicou totalmente de colocar ali no centro para sim colocar Deus no centro. E às vezes a gente vê a vida de Paulo e a gente pensa, ai, nossa, mas então eu tenho que sofrer para servir a Cristo. Eu vou ter que abdicar de tudo da minha vida, de tudo que é bom para servir a Cristo. Porque assim, eu acho que ninguém desejaria passar por tudo que Paulo passou, né? Não é fácil, a vida de Paulo é um nível bem alto ali de entrega mesmo. Mas ele é um exemplo para nós. E Cristo não nos chamou, claro, para sofrer, para só ficar vivendo na miséria. Não é que Cristo nos chamou para isso. Cada um vai ter seu chamado específico, né? Todo mundo vai ter sua cruz. Mas isso não quer dizer que servir a Cristo tem de ser uma vida miserável, tem de ser uma vida sofrida, tem que ser... A gente tem que entender que a vida com Cristo é uma vida com relacionamento com Ele. O que Deus quer da gente? Relacionamento. E Deus tem problema com prosperidade? Ele não tem problema. Ele não tem bloqueio, ele não tem nada disso. Muito pelo contrário. Ele fez tudo, ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem problema em realizar os desejos do nosso coração, que trazem felicidade? Não, ele não tem problema com isso. A gente é que, na maioria das vezes, colocamos as coisas no lugar errado. Como assim? Por que existem alguns cristãos, né, que são prósperos e outros não, né? Deus chamou todo mundo para prosperar, porque nem sempre a gente está preparado para a prosperidade, né? Então, se para Deus nós somos filho e nada mais importa para Ele do que a gente ser salvo, a gente viver em relacionamento com Ele, o que o Pai quer? A gente próximo, quer ter um relacionamento, Ele quer orientar a gente, Ele quer mentorar a gente. Mas, na maioria das vezes, o desejo por dinheiro, prosperidade, sucesso, eles roubam o lugar de Deus na nossa vida. Então, não tem uma vertente que ser cristão é inversamente proporcional à prosperidade. Jesus não condena a prosperidade. Jesus condena o amor pelo dinheiro. O que é isso, gente? Quando você lê lá em Êxodo, tudo mais, a idolatria aos deuses, Baal e tudo mais, Deus é muito radical no quesito de idolatria. Ele não admite, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, e ele não admite que nada e nem ninguém tome o lugar dele. E quando a gente pensa em idolatria, às vezes a gente pensa só em deuses. Ah, não, mas eu não faço adoração a outros deuses e nada disso. Mas às vezes o nosso Deus ali pode ser o dinheiro. Então, Jesus entende que a eternidade é muito mais importante para a gente, né? Imagine assim, um filho seu. Ele quer muito comer doce o tempo todo. Você não vai deixar ele comer doce o tempo todo, porque isso vai fazer mal para ele, né? Só que ele não entende, na visão dele é bom, é gostoso comer doce. Então, ele não entende quando você fala não. Porque você tá falando não para ele, porque você consegue ver o quadro completo, você consegue ver que vai fazer mal, pode desenvolver uma doença, é inflamatório para o corpo. E ele ainda não compreende, igual a nós. Às vezes a gente quer alguma coisa de Deus, mas na verdade isso vai comprometer a nossa salvação, vai nos desviar dele. Então, Deus não tem problema em prosperar pessoas que não colocam o dinheiro no lugar dele. Agora, se a gente colocar o dinheiro no lugar de Deus, a fama no lugar de Deus, o sucesso acima de Deus, a gente
vai perder aquilo que é mais precioso, né? Que é a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Então, muitas vezes, Deus não vai prosperar uma pessoa porque a primeira coisa que ela vai fazer é virar a cabeça. Vai começar a se perder no mundão. Então, ele muitas vezes não vai abrir portas, não vai liberar alguns acessos porque a pessoa ainda não está preparada para aquilo. Então, assim, para Deus, ele sabe que é muito mais importante tua salvação, tua vida com Deus do que o dinheiro, do que o sucesso, do que a fama. Então, eu entendo que Deus acaba nos dando cada vez mais aquilo que menos nos domina, né? Então, assim, se o dinheiro, o sucesso, a fama não me domina, ele vai soltando porções disso na nossa vida. Mas nem sempre a gente tá preparado para isso. Então, enquanto a gente tiver, a gente não se questionar, mas por que que eu quero isso? Será que isso que eu tô desejando é para glorificar o nome dele? Porque Paulo colocou Deus no centro, acima de tudo, né? E é isso que a gente tem que buscar, né? Não alimentar o nosso ego, que nosso ego ele é inflado, sensível, inflamado. Então, quanto mais o ego ele é vazio, quanto mais a gente enche, mais ele quer. Então, quando a gente morre pra gente mesmo e começa a viver pra Cristo, aí sim, é inversamente proporcional. A gente começa a acessar coisas porque Deus preparou, porque o relacionamento com Jesus Cristo nos moldou a ponto da gente mudar nossa mentalidade, nosso espírito e não idolatrar as coisas deste mundo. E enquanto a gente não entender que Jesus é o centro e a gente achar coisas, sucesso e fama mais importantes que Cristo, dificilmente a gente vai acessar. E eu creio que nem todo mundo foi chamado para certas coisas, né? Para Deus tem um chamado para cada um, e eu não acredito que a prosperidade ela é uma prova de validação de Deus. Mas eu vejo e entendo pela palavra que muitas vezes Deus não vai conceder porque aquilo nos domina, né? E isso pode nos afastar dele. E um bom pai não quer que o filho ande perdido, né? E aqui em Paulo, né? Filipenses, capítulo 1, versículo 20, fala: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Esse é o nível de Paulo. Se custar minha vida, mas engrandecer o nome dele, eu topo. Entende? Então, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente morre para o mundo, aí sim a gente acessa a vida verdadeira. E quanto mais a gente busca um relacionamento com ele, mais ele vai nos refinando ali no fogo, para que a gente cumpra o propósito e ele nos abençoa, sim, com os desejos do nosso coração, desde que aquilo não tome o lugar dele. Então, buscar primeiro ao reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele é um pai que se importa com teus sonhos. Ele é um pai que se importa com os seus desejos. Só que ele leva em consideração aquilo que te fará se perder na caminhada. Então, quanto mais a gente buscar o caráter de Cristo, saber que estamos aqui para servir Ele, não é sobre a gente, é sobre Ele, é sobre o nome dele ser engrandecido. Quando a gente tem essa entrega profunda, a gente é um bom filho, Ele também nos concede os nossos mimos, vai dando acesso pra gente, mas a gente tem que verdadeiramente colocar Ele em primeiro lugar. E isso é no dia a dia, buscar Ele primeiro, acima de qualquer tarefa que você tenha no dia. Conversar com ele. Deus, eu desejo isso, mas será que isso é um desejo do meu ego? É eu querendo me aparecer? É eu buscando necessidade de aprovação? É eu buscando, mendigando amor? O que é, Senhor, esse desejo no meu coração? A gente tem que fazer perguntas pra gente mesmo. O porquê que a gente tá desejando? Por que a gente tá buscando? Por que a gente acorda cedo, faz aquilo que fazemos? É para engrandecer o nome dele? É para servir a ele? Ou é para servir ao nosso ego, nessa escravidão, servindo ao ego? E às vezes a gente fica frustrado, porque muitas vezes Deus não nos dá acesso aos desejos do nosso coração, porque a gente não colocou ele no lugar certo da nossa vida. Ele é um amigo, você tem que perguntar para ele. E às vezes a gente não tem clareza. Ele traz resposta através do Espírito Santo pra gente. O porquê que certas coisas ainda não aconteceram, o que precisa ser trabalhado. Ele vai nos mostrando e nos moldando, né? Então Deus não tem problema em nos abençoar, em nos prosperar, nos dar fama e sucesso. Ele só não quer perder a gente. Então a gente tem que buscar ele em primeiro lugar, mas não é buscar só domingo, uma vez na semana. É todos os dias.
buscar Ele como quem a gente tem fome todos os dias, então a gente precisa dele todos os dias. E que Deus abençoe sua vida e que você possa colocar Ele em primeiro lugar e Ele moldar o seu caráter a ponto de Ele poder te dar tudo de bom que o mundo pode, que Ele criou neste mundo. E que isso não te domine. E que você possa acessar coisas grandes sem perder o relacionamento com Ele, sem perder a salvação. Que ao final das contas é isso que importa. Um beijo, até a próxima!